esperando Maria Clara chegar para começar, cara. Vamos lá. Ora bem, 710 ciclo da água. Tem aí uma introdução, né, e ciclo da água. Então, vamos falar sobre essa questão da água aí, né? Gente, a água ela é um mineral, certo? Juntamente com o mercúrio, assumem forma líquida, ok? E a água ela também assume outros estados físicos, né? Gasoso e sólido. Aí a primeira coisa que você vai ter que observar é o seguinte: toda vez que a gente fala água, vem logo na cabeça de vocês água em forma líquida. Beleza, isso não é errado, não tem problema pensar dessa forma. Porém, algumas questões e alguns textos que vocês vão ler, vocês vão ter que voltar um pouco e prestar atenção, certo? Na água em seus outros estados físicos. A maioria da água que nós encontramos no planeta, ela é de forma líquida, sim, certo? E está nos oceanos, certo? A água em forma salgada, ok? Mas também a gente vai estudar problemas ambientais, inclusive agora quando chegar daqui a pouco o ciclo da água, vocês vão ver que é importante vocês terem sempre a noção, sempre ter em mente que a água também ocupa outros estados da matéria, ok? Que vai ser importante para a resolução de algumas questões. Aí preste bem atenção. Primeira coisa que também eu quero que vocês pensem é que não existe, olha bem nessa afirmação, e eu vou explicar por quê. Não existe água pura na natureza. Não existe água pura na natureza. Como assim, professor? Porque quando eu falo que a substância é pura, no caso da água, eu estou falando do H2O, o famosa conhecida fórmula da água, que é H2O. Você não encontra na natureza H2O, água pura. Toda a água que você encontrar na natureza, seja gasosa, líquida ou sólida, você vai encontrar ela misturada com outros componentes, ok? Então você não vai ter água pura, ok? Sempre você vai encontrar misturado com alguma coisa. Isso não quer dizer que essa água não serve, por exemplo, para o consumo, não é isso, certo? Mas só para pegar essa informação, porque às vezes os caras cruzam lá a geografia com a química e acaba colocando alguma coisa desse tipo e às vezes o aluno tem que estar ligado, às vezes não, o tempo todo tem que estar ligado, ok? Então, você só vai encontrar água pura se você fazer um processo de destilação, certo? Algumas experiências lá da química, da física, da biologia, certo? Os pesquisadores, os professores precisam de água destilada, tem que comprar, certo? Sai no laboratório, compra, não é tão caro, certo? E aí como é que você faz essa destilação? Aquece a água, certo? Aquece a água, ela evapora, aí sim vai evaporar só a água em 100 graus Celsius, próximo ao nível do mar, e depois esse vapor, que aí sim é água pura, só H2O, você pega esse vapor e esfria ele, condensa, e aí você vai ter a chamada água destilada, para poder fazer alguma experiência, ok? O ar-condicionado da gente, da casa da gente, dos outros estabelecimentos, do carro, ele faz isso aí, uma coisa bem parecida. Aquela aguinha que pinga ali, certo? Ela tem poucos componentes químicos além do H2O, é quase água pura, ok? Aí só lembrando, pessoal, para vocês, eu acho melhor, se alguém for fazer alguma pergunta, usar o microfone mesmo, viu? Não usa o chat, não. Porque às vezes eu tô olhando aqui, certo? Coloquei para gravar já, tá aparecendo aí, tá? Beleza? Certo? 710, Felipe. Vamos lá. Vou fechar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é essa questão da água. Então, vamos lá. Segundo ponto, distribuição. Segundo ponto, distribuição. Ok?
Então, o que seria essa distribuição? É como a água ela está distribuída no planeta, ok? Como a água ela está distribuída no nosso planeta. Ela se encontra, como eu já falei, em sua maioria, certo? De forma líquida, ok? Também de forma gasosa e de forma sólida. Para você ter ideia, 97,5%, um pouco mais do que isso ainda, certo? Das águas do planeta se encontram nos oceanos de forma salgada. Então, olha o quanto a quantidade de água, certo, salgada nos oceanos e mares, ela é grande. Para você ter ideia, nós temos uma área de continente de 510 milhões de quilômetros quadrados, certo? Fazendo um arredondamento para vocês terem ideia, certo? Para você ter ideia, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então, daí mais de 50 vezes, né, mais de 60 vezes o tamanho do nosso país. Para você ter ideia, a quantidade de água dá mais do dobro que isso, a quantidade de área oceânica. Eu tenho mais de 1 bilhão de quilômetros quadrados de área oceânica, certo? Isso dá mais de 97,5% de toda a água que a gente tem no mundo. Aí sobrou, certo? Pouco menos de 2,5. Aí quando você pega esses 2,5, a maior quantidade está nas geleiras, em forma de gelo, e na atmosfera, em forma de vapor. Certo? Aí sobra, velho, 0,25%. 0,25% de água que nós temos acesso diretamente e não salgada. Água de rios e água de lagos doces, porque também tem lago de água salgada. Certo? Ou seja, se a gente pegasse uma garrafa PET, certo? Eu estou com uma garrafa aqui de 1 litro, mas eu vou usar a tampinha. Se você pegar uma garrafa dessa de 2 litros, garrafa plástica, essa garrafa PET de 2 litros, fizesse uma escala, certo? Lembra que a gente trabalhou escala em sala, inclusive teve um vídeo de revisão de escala. O que é que acontece? Toda a água doce do planeta seria a tampa, ok? A água salgada seria toda a garrafa, certo? E essa tampinha seria a água doce. Olha o quanto é complicada a problemática aí da questão da água doce, certo? E de toda essa água doce, ou seja, a água não salgada, 2 gotas seria a água que nós temos acesso para o nosso consumo, ok? Então, por isso que existe uma preocupação muito grande, no que diz respeito ao abastecimento de água doce, certo? Ao abastecimento de água não salgada. Porque o que nós temos acesso direto é muito pouco, certo? São água dos rios e dos lagos. Então, por isso que toda uma conscientização no que diz respeito à preservação de nascentes, à preservação de mananciais, certo? De rios. Porque nós podemos não, vamos, eu digo nós, aí a sociedade toda, nós vamos passar por uma crise hídrica. Alguns lugares já passam por isso. A gente vai ver lá no final desse capítulo, certo? Semana que vem, um ponto que fala justamente disso, a chamada crise hídrica. Alguns lugares já passam por esse problema. Alguns lugares naturalmente já possuem pouca água, ou seja, a distribuição de água no planeta ela não é de forma igual,
ela é totalmente desigual, não só da água, qualquer recurso natural, presta bem atenção, galerinha do primeiro ano, qualquer recurso natural, a distribuição dele no planeta é de forma heterogênea, ou seja, diferente. Existem lugares que tem, existem lugares que não tem. Então, se eu pegar o petróleo, o carvão, o ferro, outros minerais, nióbio, certo? Sempre vai ter lugares que existe uma grande quantidade daquele recurso e outras que praticamente não existe aquele recurso. Com a água não poderia ser diferente, ok? Nesse caso, certo? Nesse caso, é bom observar que o Brasil, certo? A América do Sul como um todo é uma parte do globo que é muito rica em água, certo? O Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. A gente vai ver em breve o que é bacia hidrográfica, certo? O Brasil possui vários aquíferos, a exemplo do Guarani e do Alter do Chão, que são enormes, a quantidade de água muito grande embaixo do solo. Então, o Brasil, como um todo, em média, possui muita água, mas você vê que dentro do Brasil, na região de clima semiárido, nós temos uma escassez de água muito grande. Quase não se tem aquífero, porque o solo não armazena água, chove pouco nessa região comparada com as outras. Então, você já observa aí que existe uma heterogeneidade, ou seja, uma diferença diferente, certo? Uma diferença no que diz respeito a essa distribuição de águas, ok? Aí vamos lá. Partindo dessa distribuição, certo? A gente vai falar agora do consumo, ok? Espera aí, gente. Só ver uma parada aqui. Então a gente vai falar agora do consumo, ok? Do consumo. Ou seja, lembra que eu falei da questão da conscientização da água, etc. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Isso às vezes é truque, é burrice também às vezes, mas eu acho que esses caras que estão no poder, independente de época, não só agora, não tem nada de burrice. Ficam o tempo todo jogando para a gente essa questão da escassez de água, essa questão do desperdício, né? Seria isso que eu queria passar para vocês agora. Só que, na verdade, quem mais consome água no planeta é o setor agrícola, certo? É a agricultura, que é a plantação de vegetais, plantas, etc. Vocês sabem, né? A agricultura. E a pecuária, que é a criação de espécies animais. Então, esse setor, chamado agropecuária, o setor agrícola, é quem mais consome água no planeta e é quem mais consome de forma disparada. Vamos pegar um dado do Brasil. Velho, no Brasil, 2018, que é o último dado que nós temos, 2019, ainda não saiu, o setor agrícola brasileiro consumiu 72% da água. 72%. Isso quer dizer que de cada 100 litros de água que o nosso país consumiu, 72 foram consumidos pelo setor primário. Ok? E não para por aí, não. Depois desse elevadíssimo consumo do setor agrícola, vem em segundo o setor industrial. É a indústria que consome mais água em segundo plano, certo? No Brasil e no mundo, certo? Depois disso, menos de 5%
divide entre o consumo doméstico e o comércio. Ou seja, se nós somos totalmente orientados, campanhas em televisão, jornais, revistas, internet, que hoje é o principal mecanismo de comunicação, aí, principalmente nesse caso entre os jovens, né? Principalmente, quando você vai aumentando a faixa de idade, diminui o uso de internet. Isso é um dado bem interessante. O que é que acontece? Aí fica lá, vai escovar os dentes, desliga a torneira, não lava o carro com mangueira, use balde, não desliga o chuveiro sem sabão. Essas coisas aí que vocês veem. Isso aí resolve? Ajuda. Certo? Não resolve, ajuda. Vamos pegar 200 milhões de habitantes no Brasil. Se cada um conseguir economizar meio litro de água por dia, você tem 100 milhões de litros. Pô, massa, velho. É muita água, 100 milhões de litros. Agora, se você conseguisse economizar 10% do que você gasta na agropecuária, é muita coisa além disso que a gente pode economizar. Nós temos um poder pequeno no nosso uso doméstico de economia, certo? Nós temos um poder muito pequeno, certo? Imagina aí as grandes quantidades de lavouras que nós temos o dia todo sendo irrigadas. O gasto é muito, tá entendendo? E a água é um recurso barato, eles usam até de forma inconsciente. Então, nós podemos contribuir com uma pequena parte, isso é um grande mito, certo? Só que é comum jogar para a gente, jogar para você, jogar para o cidadão a culpa de algumas coisas. Você não vê campanha, por exemplo, dos governos, no de hoje e nos outros, para que a indústria, para que o comércio, para que o setor agropecuário economize água. Você não vê isso, tá entendendo? Quem desperta a ideia de economizar água é quem está pensando no bolso. A energia também, né? Até fazendo um adendo aqui, abrindo um parêntese para isso. A gente pensa em economizar água e pensa em economizar energia para pagar uma conta menor, não do ponto de vista ambiental. Ah, vou economizar água, vou economizar energia, porque pode prejudicar o meio ambiente, etc. Não, certo? Vocês veem isso, inclusive, na casa de vocês, né? Deixou a torneira ligada, deixou a luz acesa, vai ouvir aí da mãe aí, do pai aí, né? Algumas coisas. Ou seja, nós não temos a questão da consciência ambiental. A gente tem um pouco de consciência econômica, tá entendendo? Um pouco, ok? Então, o consumo nas esferas produtivas é essa, a agropecuária gasta mais, depois a indústria, depois vem os domicílios e o comércio, ok? E falando desse uso de água nesses setores, anota aí, eu vou até colocar aqui no chat de vocês, certo? A primeira pesquisa que vocês vão fazer, que é isso aqui, ó. Água virtual, ok? A expressão é essa mesmo, velho. Água virtual. Quero que vocês deem uma olhada, não agora, claro que a gente não tem tempo para isso, certo? Mas água virtual, ok? Sim, professor, mas vai ser para pesquisar e mandar para o senhor ou deixar Não, caderno? não, não, não. Isso aí é só para ler. É só para ler, pesquisar para Tá ler. certo. Não precisa mandar nada não, ok? Não Ok. sei bem quem foi que falou. E agora foi Luísa. Não foi? Pela Foi. voz, acho que é ela. Foi eu mesmo. Eu já escutei alguns áudios com essa voz. Aí perturba, não? Tô brincando, não, Luísa? Tá certo. Aí olha bem. Então, como Luísa perguntou, esclarecendo, aí vocês leiam, é para ler sobre, faz uma pesquisa na internet e ler. Água virtual. Mas eu vou definir aqui e para vocês terem uma ideia do que seria essa água virtual. Água virtual
é aquilo que está por trás, é aquilo que está por trás em toda a cadeia produtiva até chegar ao produto final, até chegar na nossa mão, no consumidor. Eu vou pegar um exemplo aqui agora bem interessante, estou até aqui com um esquema aqui na mão. Vamos lá, tá aqui o exemplo. Oh, olha o barulhinho. Café. Acaba que não toma café, eu começo logo a desconfiar dele logo. Mas vamos lá, café bom, de primeira qualidade, feito por mim, sem açúcar, ou com pouquíssimo açúcar. Vamos lá. Aqui o café. Não. Sai daí, rapaz. Pronto, preste atenção no café do professor Daniel. Eu coloquei aqui o restinho da garrafa, eu tomei uma garrafa na hora do terceiro ano. Eu acho que eu tinha aqui uns 50 ml de café. 2 copinhos daquele de cafezinho. Aí você observa, quanto de água tem esse café? Velho, eu tenho... Se observar o que está na xícara aqui, né, na caneca, sei lá como vocês preferem dizer, eu tenho 50 ml de água. Inclusive, é isso que eu estou bebendo no momento. Então, água virtual é a água que foi gasta para produzir esse café. Não a água aqui da minha torneira, que eu enchi lá na panela lá para aquecer. Eu estou falando da água desde o início lá. Então, vamos lá. O café é uma planta. Então, quanto de água gastou para irrigar? Certo? Essas plantas. Primeiro isso. Quanto de água gastou na produção? Né? O café ele foi torrado, depois ele vai para a indústria, que vai ser triturado, as máquinas gastam água, a indústria gasta água, certo? Depois você vai ter o transporte, e gasta pouco, mas também usa um pouco de água nos meios de transporte lá no caminhão, etc. Tá entendendo? A embalagem do café, que é de papel ou de plástico, quanto gastou de água para produzir, até eu chegar no supermercado e pegar na prateleira aquele pacote. Quanto gastou de água nesse processo? Uma quantidade enorme. Inclusive, na pesquisa de vocês vão ver alguns exemplos dessa quantidade, certo? Alguns exemplos. Vou pegar um aqui, certo? Sempre olhando o tempo ali para... Mas vou pegar um exemplo aqui, só para a gente se ligar. Entenderam mais ou menos o que é água virtual, né? Pode falar aí, sim ou não. Isso é importante. Certo? Ó, é a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou serviço. Ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível, físico, mas também no seu sentido virtual. Por isso, a expressão água virtual. Agora, olha para aqui, eu estou com uma tabelinha aqui de água virtual. E olha para cá, eu quero o exemplo do café. Pronto. Uma xícara de 50 ml de café contém 140 litros de água virtual. Isso que eu falei para vocês, certo? Essa parada aí. Calma, Ítalo. Pega o café e volta para cá, meu irmão. Certo? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Para fazer esse meu café, até ele chegar na prateleira do supermercado, gastou-se 140 litros. Agora, olha aqui outra coisa aqui. Chocolate. A galera que gosta do chocolate. 100 gramas de chocolate, 100 gramas de chocolate possui 2.400 litros de água virtual. 2.400 litros de água virtual. Certo? A caixa d'água da minha casa é de 2.000 litros, velho. E para você fazer 100 gramas de chocolate, gasta mais do que isso. Então, o que é que acontece? É muita água por trás das coisas. Certo? A galera da carne aí. Certo? 1 quilo de carne bovina
gasta 15.500 litros de água. Certo? 15.500 litros de água. Então, olha o quanto é importante esse conceito da água virtual para poder entender o quanto o sistema produtivo ele gasta de água, certo? Não é apenas a água que tu bebe, que tu usa na piscina, que tu usa para lavar o carro, certo? Para tomar banho, o povo que gosta, né? O povo que não gosta de tomar banho, não. Certo? Cristóvão é um exemplo disso. Então, o que é que acontece? Você estando consumindo produtos, você está consumindo indiretamente uma grande quantidade de água. Certo? Imagina aí, velho, você tomar um cafezinho, comer um pedaço de carne bovina, depois um pedaço de chocolate de sobremesa. Tá dando fome já esse negócio aí, mas o exemplo é bom, certo? E no final do dia você vai ver quanto você indiretamente consumiu de água, quanto de água foi gasto para o teu consumo. Então, aí por isso que eu entrei nessa parada da água virtual, quando a falar em consumo de água, vocês vão ter que pensar no consumo direto e no consumo indireto. O consumo direto é esse que eu falei, tomar banho, piscina, o lavar, o que a indústria consome, o que a agropecuária consome. Agora, o consumo indireto de água é tudo aquilo que está dentro da questão da água virtual, certo? É a questão da água virtual. Aí, para a gente ir finalizando essa nossa parte conceitual, certo? A gente vai ter agora o conceito de uso social e uso econômico da água. Bem fácil de entender, certo? Mas é coisa que é cobrado, certo? Lá no Enem, nos concursos, etc. Então, o que seria o uso social da água? É o que nós usamos diretamente, certo? É o que o consumidor, o indivíduo, os domicílios principalmente usam. Essa quantidade do uso social da água. E o uso econômico é aquilo que a agropecuária, a indústria e o comércio usa, porque eles não estão consumindo a água lá por uma necessidade fisiológica, por uma necessidade natural. Nós temos que beber água, temos que consumir água, certo? Ou beber diretamente, mas também através dos alimentos, como vocês já viram lá na biologia, certo? Porém, certo? Lá no uso econômico, não é uma necessidade natural, é uma necessidade em produzir lucro, certo? Então, quando uma indústria lá, sei lá, não vou citar nome aqui não para não fazer propaganda, mas essas grandes frigoríficas, vamos falar aí, Seara, Perdigão, Friap, etc. Quando esses caras usam água para produzir hambúrguer, para produzir, por exemplo, presunto, mortadela, que eles não estão numa necessidade natural, certo? Como nós, eles estão numa produção de lucro. Então é bom separar isso. Por que é bom separar isso? Por que é bom separar isso? Porque a gente começa a observar qual é a principal função da água no planeta, do ponto de vista não natural. É servir a indústria, é servir a agropecuária, certo? Então, a grande preocupação que os poderosos, que os países ricos, certo? Essa preocupação que se tem com a falta d'água é porque sem água não se ganha dinheiro. É porque sem água não se produz energia elétrica. É porque sem água você tem queda na produção agrícola. A região sul do país, nesse momento, está passando por uma escassez de chuvas que está começando a comprometer a agricultura, ou seja, está dando prejuízo. É isso que ocorre de preocupação. Ninguém está preocupado com Dona Maria, Dona Zé, fatia de Anania lá em Santana
dos garrotes que tem pouca água para ela beber, tomar banho, fazer outra coisa, não. O que tem que se observar dessas mega obras da questão que envolve a questão da água, como a transposição do Rio São Francisco, tá entendendo? Como a transposição do Rio São Francisco. E aí sim vai ter atividade sobre. E aí eu jogo no grupo, não dá tempo de fazer aqui agora com vocês. Essa transposição, ela tem a ideia de levar água para garantir a produção agrícola e industrial nessa região. Isso é bom? Não estou dizendo que isso é ruim, não, longe disso. Vai gerar emprego, vai gerar renda. Isso é bom. Porém, o que você vai ter que observar é que coloca-se muito na frente a falta de água do nordestino, né? A falta de água que o nordestino enfrenta. E não é nada disso, é para produzir dinheiro. Que é bom, mas não é a realidade da coisa, certo? Outra coisa que se coloca é que a água vai trazer riqueza. A água é riqueza. Aí eu pergunto, por que as comunidades ribeirinhas, no próprio Rio São Francisco, na Bahia, em Pernambuco, certo? Vivem na beira do rio, um mundo de água, e passam necessidades básicas, certo? São pobres, certo? Então a questão não é a água, é como a água é utilizada. Você tem que entender isso, certo? Não é ela, é como ela é utilizada, que daí você vai discutir se ela produz riqueza ou não. Também se perguntar se produz riqueza para quem, ok? Então, gente, a introdução é essa, a gente falou hoje, a conversa foi boa sobre a questão da água. Podem abrir os microfones aí, estamos no minuto. Eu vou informar o que é que vocês vão fazer. Primeiro, uma leitura sobre água virtual. Oi, Messi. O Dítalo estava doido para falar, rapaz. Quando eu falei, abri o microfone, ele foi o primeiro. Então, primeira coisa é uma leitura sobre água virtual, né? Vocês já entenderam o que é, dá uma olhada nessas tabelas para você ter uma noção melhor, ok? E pega o livro e já começa a dar uma olhada nessa parte de ciclo da água. Porque penso eu que até antes de quarta-feira, eu tendo uma brecha nos horários, eu entro com vocês para a gente falar sobre o ciclo da água. Quem ainda não foi buscar o livro na escola, faz um contato com o Claudinho aí, com o Paulinho, para ver isso aí. Ok? Eu vou lá no grupo de vocês passar a atividade que eu quero que vocês façam para entregar. Ok? Galera, Ok. valeu. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Amo atividade. Tem esse negócio não. É falsa, viu, a tal da Ana? Isso é ridícula. Vai ter rapa-cabeça, vai ter. Ô, professor, meu aniversário é domingo, viu? Quero Parabéns, minha filha. Manda um bolo para mim. presente. Ela me invejou.